Falamos agora sobre economia brasileira. A projeção oficial do Banco Central para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2022, passou de 1% para 1,7%. De acordo com a instituição, os fatores que puxaram a melhora na projeção para o desempenho da atividade econômica estão mais ligados ao primeiro semestre deste ano e não tanto à perspectiva de melhora da economia nos próximos meses. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Marcelo Kifuri. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar conversar com a gente hoje nesse sábado. Já começo fazendo a primeira pergunta. Com essa pressão inflacionária, como o senhor avalia essa projeção do Banco Central? O cenário ainda é de incerteza nesse sentido? Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha só, são duas coisas relativamente diferentes. O PIB vai crescer aí acima de 1%, 1,6%, 1,7%, tudo bem, mas o que a gente precisa realçar? Que essa medida de média anual não é a melhor, não. Por quê? Porque tem um conceito chamado carrego estatístico, que a gente fala em inglês, carry over, tá? Então, como funciona? Tem o PIB do primeiro trimestre. Se projetar zero para o segundo, terceiro e quarto, a média do ano já está 1,4 acima da média do ano passado. Então, esse 1,6 quer dizer que é uma estabilidade do PIB nos próximos 3 trimestres, sem muito crescimento. Okay? Então, não dá para comemorar muito esse número, porque isso é um número que é equivalência de médias. Se você pegar esse mesmo conceito e olhar... A gente teve um problema na conexão com o professor. Professor, o senhor continua nos ouvindo? Professor? Perdemos o contato com o professor, a gente está tentando retomar o contato com ele. Temos o professor ou não mais? Não? Então tá bom, Isa, vamos para um break então, por enquanto. Qualquer coisa a gente retoma o contato com o professor em seguida. Isso mesmo, a gente segue para o intervalo então. Daqui a pouquinho o professor volta a conversar com a gente. A seguir, você vai ver aqui na programação da CNN. As festas juninas voltam com tudo no Brasil após 2 anos paradas por causa da pandemia. Não sai daí, a gente volta já. CNN Sábado. CNN Sábado. 15h09 aqui na programação de sábado da CNN. A gente já volta a falar com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Marcelo Kifuri. Professor, você estava no meio da sua resposta, o sinal deu uma travadinha. Por favor, o senhor pode então retomar a sua resposta? Eu perguntei sobre a pressão inflacionária, como o senhor avalia essa projeção do Banco Central. Certo, então, a gente tem a inflação alta, isso mais por causa da conjuntura internacional. Está vindo muita pressão de commodities, preço de trigo, soja, gasolina, todos esses preços que são cotados internacionalmente. Então, a gente está importando inflação lá de fora. E aí fica muito difícil combater isso aqui. Então, o Banco Central está até subindo os juros para tentar minimizar os efeitos desses preços tão altos que estão vindo de fora. Então, a pressão inflacionária é relativa a uma inflação importada, ok? Então, agora, em relação à atividade econômica no Brasil, eu estava tentando explicar o conceito de carrego estatístico. Porque quando você pega a média da inflação de um contra o outro, e nesse ano, se você congelar o número que saiu do primeiro trimestre e falar que como ele ficar sem crescimento zero até o final do ano, isso já está dando um crescimento no PIB, na média do PIB, de 1,4, tá? Então, essa projeção que saiu 1,4, 1,6, 1,7, não é tão boa assim. Por quê? Porque ela supõe o PIB estável daqui até o final do ano. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem visto é os economistas aumentando a projeção de PIB de 2022 e diminuindo a de 2023, tá? Por causa também de problemas internacionais. Há alguns números indicando que tem 50% de chance dos Estados Unidos entrar em recessão em 2023, devido à política monetária mais apertada. Tá? Então, isso aí já estamos fugindo um pouco do assunto aqui do Brasil, mas isso afeta o mundo inteiro e vai afetar o desempenho da economia brasileira em 2023 também. Então, resumindo,
o PIB é 1,6, 1,7, é meio que estabilidade da economia. A pressão inflacionária não deve diminuir no curto prazo, porque ainda há problemas aí, como eu disse, a guerra está elevando ainda mais os preços de commodities, que já subiram uns 200% desde a pandemia. E, por outro lado, ainda há também, no ambiente inflacionário, um problema que é falta de peças para a indústria. Tá? A gente está vendo que é muito raro isso acontecer. A produção industrial não está crescendo por falta de oferta. Por quê? Porque não tem peça para vários produtos duráveis, como carros, eletrodomésticos. Isso está diminuindo a produção industrial. Uhum. Professor, Tainá Farfan falando agora com o senhor, pegando o gancho do que o senhor comentou, já mirando aí os próximos anos, o Banco Central também falou durante essa semana sobre as expectativas para a inflação de 2022 e 2023. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a expectativa da inflação a médio prazo e também se o consumidor pode esperar aí um alívio nesse próximo período ou não. A gente não tem como ser tão otimista assim nesse momento. Pois é, a inflação, como eu disse, é uma primeira vez que a gente está vendo a inflação importada ser maior do que a inflação aqui de dentro. Mas quebrando ela em setores, por exemplo, tem o preço administrado, preço de serviços, tem os preços de alimentos e tem os preços industriais. Então, todos estão com problema. Por exemplo, alimentos, geralmente, o meio do ano, quando tem a safra, são meses que os alimentos ficam mais baratos. Isso aconteceu em maio, vamos ver como que continua aí para o resto do ano. Talvez não haja tanta pressão na inflação de alimentos. Nos preços administrados, talvez haja um alívio, porque o governo está diminuindo os impostos dos estados nesses preços, como gasolina, energia elétrica, tá? Então, o ICMS que os estados cobram agora vão ser no máximo 17%. Então, talvez isso diminua a inflação do ano em 1,5 ponto percentual. Então, talvez tenha algum alívio na parte aí que a gente chama de preços administrados, mas gasolina inclusive, mas isso depende muito do preço internacional, ainda que o preço internacional para subir, ok? Então, já falei de alimentos, já falei desses preços administrados, serviços que andavam ruins no ano passado por causa da pandemia, estão voltando e a inflação de serviços está forte. Então, saiu o IPCA 15, foi quinta-feira, a aérea deu um pulo de 12%, então pressionou esse preço de serviços. Eu não acho que esses preços de serviços vão cair até o final do ano, porque está muita coisa voltando e estão reajustando os preços do serviço, a atividade está recuperando as perdas lá do ano passado, então provavelmente não vai ter alívio nos preços de serviço, eles estão subindo aí monotonicamente, como a gente fala, assim, direto, sem nenhuma pausa. E a outra análise que é preço dos bens industriais, como eu falei para você, ainda há falta de peças desses bens, então talvez não tenha alívio por parte desses preços. Então, o que a gente espera é uma inflação ao redor de 8%, pode ficar um pouco mais baixa por causa dessa questão que eu falei do ICMS, tá? de diminuir nesses produtos administrados. E para o ano que vem, se conseguir baixar para 4%, já vai ser uma vitória. E o Banco Central colocou os juros em 13,25%, já avisou para fazer mais para 13,75% e depois vai fazer uma pausa para ver como que fica aí a inflação no médio prazo. Tá? Então, ele já não está mirando tanto na inflação do final do ano, mas tentando controlar a de 2023 e 2024. Então, mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, a inflação desse ano não tem jeito de estar... A inflação cheia, que a gente chama de quando não tira nada da inflação, lá nos Estados Unidos está em 8,5%. Maior valor em 40 anos. Tá? Então, isso está sendo um problema mundial, como eu já realcei algumas vezes. Professor Marcelo Kfouri, muito obrigada pela conversa. A gente conversou então com o Marcelo Kfouri, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado, desculpa aí o problema, até uma próxima. Imagina, sem problema. Imagina, não se preocupe.